Bom dia, povo de Deus. Bora para mais um estudo da Palavra de Deus. Ruth e Esther. Vamos começar a semana aqui com tudo, né? Sabendo dessas duas mulheres aqui da Bíblia é importante, tá bom? Vamos lá. Ruth e Esther. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem nos oferecido e continua nos oferecendo. Uma oportunidade de viver com Ele eternamente. Amém, né? Obrigado, né, nosso Deus, nosso querido Jesus, né, por tanto esforço que tem feito por nós e continua fazendo. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pela tua bondade e a tua misericórdia. Que a tua paz seja derramada sobre mim, meus irmãos, e nos estenda a sabedoria, nos dê inteligência e derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor, para entender tuas santas palavras. Que a tua misericórdia seja estendida sobre meus irmãos que estão no Japão, que estão na França, que estão na Alemanha, que estão nos Estados Unidos, que estão em Portugal, que escuta tuas santas palavras. Obrigado, Senhor. Traga paz também para todo o pessoal do meu país, do Brasil, de onde eu estou falando, né? Daqui da capital de São Paulo, e para as capitais do Nordeste também. Que a tua graça seja derramada sobre todos os teus filhos e todas as tuas filhas. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos. Deus nos abençoa, né? E nos deu um dia maravilhoso e o pão de cada dia também, né? Nós agradecemos a Deus por isso também. Amém? E Ruth e Esther. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou, né, favor diante dele, do rei. E o rei estendeu o cedro de ouro que tinha na mão e Esther tocou na ponta do cedro. Isso está lá no livro de Esther 5, capítulo 5, versículo 2. Nós vamos ver ainda. Nessa semana, meu irmão, continuaremos a explorar a história que prefigura os eventos dos últimos dias. Nessa semana ainda continua. A usar os acontecimentos de pessoas, tá? Da vida real, Deus nos ajuda a ver as coisas da sua perspectiva, a entender como interpretar as profecias que se cumprirão e que foram dadas para fortalecer a nossa fé. Entenderam? Nossa atenção se volta para a história de duas mulheres na Bíblia, tá? Cuja história tocarão o coração de inúmeras gerações. O nome delas é Ruth e Esther, tá? Primeira era uma viúva sem recurso que encontrou, né, sua esperança após conhecer, né, o gentil Boaz, seu parente resgatador. O casamento dele se tornou uma das histórias de amor mais admirável da Bíblia, pela maneira como reflete o amor de Cristo por todos nós. A segunda era uma jovem que vivia em terra estranha ou estrangeira, né? Tomou conhecimento de uma conspiração para destruir seu povo e se viu, né, empurrada para o palco principal do drama que se desenrolou para salvá-los. Vamos ver isso, né? Sabemos que nas profecias, mulher é um símbolo poderoso da Igreja de Deus. Vamos examinar
relatos bíblicos dessas duas mulheres, Ruth e Esther, essa semana, tá bom? Cujo a circunstância da vida foram imortalizadas na palavra de Deus, né? E tirar todas as lições que podemos, né, das experiências dessas mulheres, delas, né? Que Deus guie nós, né? Que Deus nos guie e nos oriente com o Espírito Santo, a mim e a você, meu querido irmão e minha querida irmã, onde você estiver, tá? Nos guie, né? No estudo de duas mulheres que representam a Igreja de Deus. Vamos ver a história de Esther, né? Muito bem. Esther é uma história muito bonita dela e Ruth, né? Ruth e Esther. E vamos ver isso de acordo com a Bíblia, né? Nessa semana, tudo isso nos leva para um único lugar, meu irmão. Tudo que nós estudamos e nós temos estudado nos leva para um único lugar, para Jesus. Só Ele pode dar a salvação para nós. Todas as histórias que nós lemos, tudo, inclusive essa de Ruth e Esther, tudo leva nós para Jesus. Amém? Próximo estudo. Fome na casa do pão. Que título, né? Como é que vai ter fome na casa do pão? Se o lugar que faz pão tem fome. Vamos entender isso na Bíblia. Amém? É amanhã de manhã, tá? Ou hoje aqui à tarde. Vamos fazer agora? O que vocês acham? Vamos fazer agora? Vamos fazer esse estudo agora? Já fizemos aqui a introdução da lição e nós podemos fazer estudo agora. Fome na casa do pão. O que vocês acham? Vamos fazer agora, né? Já para ficar aí para todo mundo, né? Primeiros escritos da fé cristã frequentemente aponta para a realidade difícil de viver neste mundo, como evidência de que Deus não existe. Essa é a primeira, né, evidência que os críticos apontam. Essa é a primeira. Mas isso não é verdade, tá? Deus existe e nós temos plena certeza, né? Como minha experiência pessoal, eu estou falando do Santo de Israel, que ele existe, que ele está vivo e que ele vai voltar e que ele vai buscar e que ele criou tudo. E pronto, final. Tá? Segundo, aqui, motivo, né? Outras evidências que os críticos citam ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem. É isso que eles falam, né? Mas Deus tem poder, sim, meu irmão. E Deus age quando Ele quer, viu? Deus tem poder, sim, e age quando Ele quer. Terceiro, né? Terceiro é que eles não se importam com o nosso sofrimento. Eles falam, Deus não se importa com o nosso sofrimento. Isso não é verdade. Aliás, Deus não quer ninguém sofrendo. Deus fala na Bíblia que ele fica triste com a morte do ímpio. Queridos, essa é a terceira. Outra mentira de Satanás aí, né? Que Deus não se importa com o sofrimento. Outra mentira de Satanás. Deus preocupa, Deus ouve, Deus vê, Deus cuida, viu, meu querido irmão? Essa que é a verdade. Queridos, Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, mas sem violar o nosso livre-arbítrio. Viu? Deus está presente, sempre trabalhando na história, guiando-nos à direção e à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. Deus nos guia para isso. A história de Ruth é um exemplo dessa verdade. Viu? Vamos ler Ruth aí, né?
Ruth está logo no começo aí, perto da Bíblia aí. Você pode ir lá no dicionário lá e você vê escrito Ruth, né? Aqui na minha Bíblia 370. Ruth. Vamos ver Ruth, né? Vamos lá em Ruth. Ruth é um livro maravilhoso, meu irmão. Tá? Maravilhoso, Ruth. Tá? É uma história que poucas pessoas lêem, né? E nós estamos aqui já chegando em Ruth, né? E é uma história que poucas pessoas lêem. Poucas pessoas lêem, Ruth. Que é uma tristeza, né, meu irmão? Para todos nós, né? As pessoas não têm paciência de ler a Bíblia, né? Não tem paciência de ler a Bíblia. Então, por isso que elas se comprometem, não se comprometem com a palavra de Deus, né? Ruth, capítulo 1, está dizendo assim, ó, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu, né, a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimelec era o nome dele. E sua mulher, Noemi, tá? Os filhos chamavam-se Marlon e Quilion, Moabe e Quilion, né? Efrateus, de Belém e de Judá, vieram até a terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã Era o nome de uma dos filhos que ele casou, órfã, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos nessa terra. Morreram também ambos, Marlon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Morreu. Então se dispôs ela com sua noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesse ouvia que o Senhor se lembra do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Eu já avancei bastante. Era até o 5, tá? Mas você pode continuar. Veja aqui, você vê a história de Noemi, né? Uma história que podemos chamar de uma grande tragédia, né? Ela perdeu o marido e depois perdeu os 2 filhos. Ficou com as suas 2 noras, né? O início dessa história é bastante irônico. Houve uma fome, olha só, houve uma fome que afetou Belém. Porém, a palavra Belém significa casa de pães, casa de pão, né? Pães, não, pão, casa do pão. Então houve fome na casa do pão, olha só. Que coisa, né? Podemos lembrar da abundância que existia no Jardim do Éden, quando nós lemos isso aqui. Sabe? Porque onde lá Deus disse para Adão e Eva, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Gênesis capítulo 2, versículo 16 à frente. Tá? A raça humana, meu querido irmão, minha querida irmã, começa a sua existência com muita fartura, viu? Lá no Jardim do Éden. Muita fartura e abundância, tá? Sobre os cuidados de um Criador muito generoso. Mas depois que Adão e Eva se tornaram escravos do pecado, Deus disse para Adão,
no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, até que volte ao pó. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Assim como Noemi, assim como Noemi, perdemos a esperança que Deus planejou originalmente para nós. A nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Noemi pensou isso, podia ter pensado isso, pela desgraça que aconteceu na sua família, perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos. Assim como Noemi, perdemos a esperança que Deus planejou originalmente para nós. A nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Recebemos, e percebemos também, o Éden como um presente, porque foi dado para Adão e Eva e para a sua posteridade. Deus deu o Éden para ele e para a posteridade. Crescei e multiplicai. O Éden é nosso. Tá? Mas existem condições, meu irmão. Quais? Os seres humanos tinham liberdade para se rebelar e eles tinham livre-arbítrio. Mas, se isso ocorresse, eles tinham que assumir, a responsabilidade de buscar o seu próprio bem, o seu próprio bem-estar. Foi o que aconteceu com o seu Adão, com Dona Eva. Foram criados para dominar o mundo, não caído, sobre a bênção de quem? De Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Veja que Deus deu domínio para Adão e Eva, e eles eram representantes aqui na terra de Deus. Deus deu domínio para eles. Você que vão tomar conta de tudo, tudo é teu. A terra ainda produz com fartura, meu irmão, o que é poderoso testemunho do amor de Deus até hoje. Porém, tragicamente, entre a ganância humana, aqui que vem o problema, e os donos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que os dominamos. Deus deu o mundo para o homem dominar, mas parece que o mundo que domina a gente. Não é verdade? Um dia isso acabará, pode ter certeza. O sofrimento, a desgraça, a falta de pão, e a redução de alimentos, tudo isso vai acabar. Pode ter certeza. Tá? A esperança que Deus nos dá em sua palavra é essa. Tudo isso vai acabar, eu vou voltar. Mas, queridos, em breve, sabe o que vai vir? O 7º milênio. Que nós estamos aí no 6º milênio e agora vem o 7º milênio. Estamos bem perto do 7º milênio, podemos dizer, que sempre pertence a Deus. O 7º dia pertence a Deus, Deus falou, O 7º ano ninguém apontava porque pertence a Deus. Será um descanso do planeta. No 7º ano, o que acontecia? Deus fala que ninguém ia plantar. A terra tinha que descansar, A terra tinha descanso no planeta. Deus recolherá para o céu a sua igreja e viveremos com Jesus no 7º milênio, tá? E Satanás ficará preso aqui nesse 7º milênio de Apocalipse capítulo 20. 7, tudo é de Deus aí. Queridos, estamos, à mercê, essa que é a realidade, do 7º milênio. E em breve Jesus voltará. Aleluia. Não sabemos o dia nem a hora, porque ele não deixou isso para nós. Mateus 24, 36. E nem o ano também. Mas estamos vivendo as portas da segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Onde vamos voltar a viver com a abundância que Deus planejou no Jardim do Éden. Vai voltar tudo o que era antes. Nós vamos conhecer o Jardim do Éden, nós vamos
comer do fruto da árvore da vida, né? Do jeito que Deus queria. Nós vamos participar da árvore da vida, que está no jardim do Éden, diante do trono de Deus, como está escrito, né? Onde tem um rio de água também que sai do trono de Deus, como está em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2, né? Nunca mais fome, nunca mais sofrimento, né? A Deus toda a honra, toda a glória e todo o poder. Aleluia! Bendito seja nosso Deus. Nós fizemos 2 estudos aqui, de um só. Fizemos a introdução aqui, ó. Ruth e Esther, o que nós vamos aprender dela? E o segundo estudo foi fome na casa do pão. Teve fome na casa do pão. Nós vimos aqui. Mas Deus vai restaurar tudo isso de novo. Essa é a nossa esperança. Deus deixou a esperança para nós. Amanhã nós vamos fazer isso aqui, ó, de manhã. Ruth e Boaz. Vamos ver o que a Bíblia nos mostra sobre Ruth e Boaz. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você onde você estiver, meu querido irmão e minha querida irmã. E que nós vamos, nessa semana aqui, entendendo tudo sobre Ruth. Uma grande mulher, Ruth, né? Vamos ver o que Deus está nos preparando dentro do estudo de Ruth. Tudo isso caminhando até Jesus. Ele vai voltar. Está bem perto. O 7º milênio está bem aí. Viu? Está acabando o 6º milênio. Viu, queridos? E Deus vai voltar e vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. É o nosso desejo. É o nosso anseio. E aí, na casa do pão, nunca mais terá fome. Aleluia! Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, e até amanhã, hein? Olha que nós vamos ver amanhã. Olha, Ruth e Boaz, vamos entender essa história desses dois aí? Vamos? É amanhã na Bíblia. Fique com a paz de Deus. Que Deus tome conta de você. Compartilha, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal, né? Que é para o algoritmo do YouTube reconhecer e ver que esse estudo tem que se expandir, tem que chegar a muitas pessoas. Seja um pregador. Compartilha com as pessoas, irmãos. Viu, minha querida irmã? Fica na paz do Senhor. Até amanhã. Vamos entender aqui sobre Boaz, né?